Dito isso, nós vamos passar para a ministração da palavra, e eu quero encorajar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, e a gente vai ler junto do verso 24 até o 27. 1 aos Coríntios 9, de 24 a 27. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a sua versão da Bíblia, acompanhe comigo, né? E não só acompanhe, eu gostaria que você deixasse aberto esse texto que nós vamos ler, para que a gente depois volte nele com mais calma. O texto sagrado diz assim, 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Eu vou pedir que você repita isso comigo, diga, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Então ele segue dizendo, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, que ficava na Grécia. Naqueles dias, quem governava o mundo da época era o Império Romano. Mas antes de Roma, foi a Grécia de Alexandre o Grande, que não apenas dominou o mundo, mas helenizou, espalhou a língua, a cultura, né, os costumes gregos, e muitos deles, mesmo no ambiente, né, posterior ao domínio grego, foram preservados pelo Império Romano. Inclusive o assunto que Paulo está falando. Todas as grandes cidades da Grécia, isso depois Roma faria nas grandes cidades do Império Romano também, elas tinham os estádios, as arenas, que eram os lugares de competição. Os gregos foram os precursores dos Jogos Olímpicos que duram até hoje. E eles tinham nessas cidades, estádios, 5 competições principais. Não eram as únicas, mas elas tinham, né, não apenas uma capacidade de atrair mais a multidão, mas eram as mais celebradas. Entre elas estava a corrida que Paulo está mencionando. Então, se a gente colocar uma lente cultural, ele está falando de algo que todo mundo, sem exceção, sabia exatamente o que era a alegoria por ele empregada. Aliás, os pensadores gregos usaram muito as figuras, né, desses atletas. Os ensinadores do estoicismo, da mesma forma. Mas eu e você precisamos entender que Paulo não está pegando só uma onda comum. Diferente dos demais, Paulo está falando pela inspiração do Espírito Santo. E ele entende que há um paralelo entre as verdades desse mundo, né, das competições que os gregos criaram e aquilo que diz respeito ao que nós vamos chamar da corrida da fé. Várias vezes no Novo Testamento, a jornada cristã é comparada com uma corrida. E nós vamos ver vários textos. Eu quero começar mencionando 2 que não são parte da mensagem. Em Gálatas 5, 7, Paulo diz assim, vocês iam correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Para falar de um bom desempenho na vida cristã, que durante um tempo os Gálatas apresentaram, ele usa a ilustração da corrida, vocês estavam correndo bem. Mas na hora de dizer que eles, né, diminuíram o comprometimento e a disposição de obediência, na linguagem dos corredores, Paulo poderia estar dizendo, diminuir o pace, o ritmo. Ele diz quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade. Ou seja, sinônimo de correr bem, obedecer à verdade. Em Filipenses 2,16, Paulo diz, assim no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Em várias outras ocasiões, como veremos nos textos adiante, Paulo usou muito a figura da corrida como uma alegoria para essa nossa jornada da fé. Então nós precisamos entender esses valores e entender o que está por trás dessa mensagem. Aqui, de uma forma específica, Paulo vai falar a respeito de atletas que eles eram conhecidos por um nível sem igual de dedicação naquilo que faziam. Eu, recentemente, quando Deus me chamou a atenção para esse texto, comecei a estudar os comentários bíblicos, né, tentando entender a lente cultural, a perspectiva que eles tinham da época, e eu fiquei surpreso, porque honestamente não sabia muitas dessas coisas. A corrida era a principal dessas 5 competições principais. E os corredores tinham um período de preparação de 10 meses que antecediam a corrida.
Eles eram avaliados pela sua performance, não só no dia da corrida, mas pela dedicação aos treinos. Haviam juízes que pontuavam o envolvimento, o desempenho, a dedicação, o padrão de disciplina deles, e eles poderiam ser eliminados da corrida antes do dia, se não houvesse a dedicação suficiente. A maneira como eles submetiam aos processos de preparação e melhora da performance são assustadores, porque são muito parecidos com os atletas de alta performance de hoje em dia. E você pensar que há mais de 2000 anos atrás, eles já tinham esse tipo de noção e entendimento quando falamos dos esportes. Mas algo interessante é que, para ser parte desses que iriam correr, nós já estamos falando da elite esportiva, os melhores. Havia um processo eliminatório que só chegava a competir numa corrida os melhores. Então, os melhores estariam lá. Mas não importa o quão bons eles eram. Paulo diz, todos, na verdade, vão correr no estádio. Mas de toda essa turma, só um, o vencedor, leva o prêmio. E aí ele faz o paralelo e diz para nós, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Aquele cara que ia lá, ele estava competindo com os melhores. Ele tinha que competir consigo mesmo. Ele tinha que bater o seu tempo. Ele tinha que, no dia da corrida, dar o melhor de si. Talvez quebrar seu próprio recorde. E ele está dizendo que nós, na vida cristã, também devemos correr para ganhar o prêmio. A diferença é que na vida cristã nós não estamos competindo uns com os outros. Essa é a corrida que nós estamos torcendo para todo mundo ganhar. Cada um de nós precisa ganhar essa corrida. Então, Paulo, para deixar claro que a competição não é uns com os outros, ele introduz, num certo momento, uma outra competição que nem estava entre as 5 principais. No verso 26, ele diz, assim corro também eu, não sem meta. Está dizendo, corro para a linha de chegada. Mas aí ele diz, assim luto, não como desferindo golpes do ar. Quando Paulo usa a expressão assim luto, honestamente, porque não parei para pensar durante anos, eu achava que Paulo estava falando da luta greco-romana. Até hoje, uma das competições dos Jogos Olímpicos. Mas quando ele diz não desferindo golpes no ar, aí a coisa aqui já não bate. Porque a luta greco-romana é uma luta de grappling, ou seja, a pessoa agarra, imobiliza, derruba o outro, mas não bate. Eu, na verdade, fiquei igualmente surpreso quando descobri que essa luta mencionada, nem está nas 5 principais, era a luta que é considerada até hoje a precursora do pugilismo, do boxe, né? Eles, na verdade, se socavam para valer com as mãos. E tinham luvas improvisadas. Naquela época não tinha, né, a tecnologia de hoje, mas eles enrolavam as mãos com tiras de couro e tecido e o pau comia, a pancadaria rolava solta. E, de repente, Paulo introduz essa alegoria, que nem é das competições principais. Porque depois de dizer assim, luto, não desferindo golpes no ar, se não está batendo o ar, está batendo em quem? Olha o que diz no 27. Mas eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, Paulo introduz a alegoria de outro esporte para dizer, nós não estamos lutando uns com os outros. Nós estamos lutando contra a carne, que tenta nos sabotar, que tenta nos impedir de ser bem-sucedidos. Ou seja, não se trata de uma disputa com outros competidores. Se trata de uma disputa com as nossas limitações, carnalidades e fraquezas, que vão tentar nos impedir de ter bom desempenho nessa corrida da fé. E aí você precisamos entender os paralelos que Paulo, pelo Espírito de Deus, apresenta aqui no texto. Eu quero falar de 3 verdades que saltaram muito aos meus olhos e são princípios bíblicos, né, que são apresentados mesmo fora dessa alegoria. E eu vou destacar 3 enfoques aqui do texto. Em primeiro lugar, a importância do empenho, dedicação, esforço, dar o melhor de si. Em segundo lugar, eu quero abordar a ideia também apresentada aqui da necessidade de disciplina. Quando o apóstolo Paulo diz, todo atleta em tudo se modera, a nova versão transformadora, NVT, traduz isso assim, o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. E aí nós vamos perceber que esse paralelo usado também é um princípio bíblico. Mas em terceiro e último lugar, nós vamos falar a respeito do foco no prêmio. Né? Ele diz, aqueles atletas correm por uma coroa corruptível. O que significa a expressão corruptível? Já ouviu a expressão os louros da vitória? Eles eram premiados no final da corrida, o ganhador, com uma coroa de folhas. E essas folhas em poucos dias se secavam. Ele diz, a coroa é corruptível, ela vai estragar em poucos dias. E se aquele camarada dá o melhor de si por uma coroa ou uma recompensa que perece, imagina aí você, que temos uma recompensa eterna e que não perece.
Então, há uma importância de entender que assim como o corredor estava obcecado pelo prêmio, ele também está dizendo para nós, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ou seja, foco no prêmio, do começo ao fim, na corrida. E eu quero falar sobre essas três coisas. Então vamos começar pela importância do empenho. A aplicação da alegoria do corredor aqui no texto é bem específica quanto à forma de correr. Corra de tal maneira que ganhe, ou seja, dê o melhor de si. Coloque tudo o que você tiver e mais um pouco nessa corrida. Corra para ganhar. Está falando de empenho. Eu percebo que nos últimos anos, mais do que antigamente, parece que os cristãos da igreja moderna têm cada vez mais uma dificuldade de absorver não só a importância do empenho, mas de alguma forma eles parecem resistir a esse conceito. Outro dia um falou para mim, mas a salvação não é pela graça? E eu falei, sim. E nas palavras de Dallas Willard, o grande escritor, falei, graça é o oposto de mérito, não de esforço. Ou seja, nenhum esforço que você faz te fará merecedor de nada. Não significa que ele não é importante. Então, nós precisamos entender o lugar e a importância do empenho na vida cristã. Se o apóstolo Paulo, que foi o maior ensinador da graça, justificação e fé de todos os tempos, falou tanto sobre esforço, nós não podemos dizer que o maior mestre neotestamentário, inspirado pelo Espírito Santo para falar da graça, está em contradição. Então, eu não quero nem gastar tempo explicando muitos detalhes doutrinários. Só quero ir para uma frase de Paulo em Colossenses 1:29. Ele diz, é para esse fim que eu me empenho. Ele usa a expressão empenho. Mas qual o nível de empenho? Ele diz, esforçando-me o mais possível. Ou seja, esforço ao máximo. Segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Ele não vai excluir a ação do Senhor e o poder de Deus operando na nossa vida. Isso que é a graça, além do favor imerecido, é uma força capacitadora, mas ele também não nega a sua responsabilidade de se empenhar e de dar o melhor de si e empenho ao máximo. E por que eu estou mexendo nessa questão do esforço ou do empenho? A palavra que Paulo usa, e foi traduzida aqui como esforçando-me o mais possível, é a palavra grega agonizomai. Ela significa, de acordo com os léxicos, entrar em uma competição, competir nos Jogos Olímpicos, competir com adversários, lutar. A raiz da palavra fala de, literalmente, lutar ou batalhar. Mas ela era aplicada a todas as disputas e competições. E por conta disso, principalmente nesses jogos dos gregos, por conta disso, ela passou a ser usada para falar de esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Curioso que essa palavra aqui traduzida agonizomais, que Paulo usa para falar do esforço, é a mesma palavra que em 1 Coríntios 9:25, o texto que nós lemos, é a mesma palavra que foi traduzida como atleta. O atleta era considerado no mundo daqueles dias o símbolo, a encarnação do empenho, da dedicação. Então a palavra atleta, ela era literalmente aquele que se esforça ao máximo. Então, eles reconheciam que era o camarada que ia dar tudo de si no treinamento e no dia da competição. E a palavra usada como adjetivo para essa pessoa era aquele que se esforça ao máximo. Então, quando ele diz todo atleta, ele está falando todos aqueles que se esforçam. Presumia-se que não haveria corpo mole, que não haveria gente empurrando a coisa com a barriga, que haveria o melhor de si. Da mesma forma, quando Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 6,12, ele diz, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual você fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Tanto o verbo combater, como quando ele fala do combate, que aparece no original grego, são a mesma palavra, agonizomai. Ou seja, isso pode falar do combate como era feito nas arenas, não era o combate da guerra, é a ideia da competição, mas também pode falar da corrida, que era a principal competição que acontecia nas arenas. Tanto que a versão fácil de ler traduziu essa expressão combata o bom combate da fé, assim, dê o melhor de você para ganhar a nobre corrida da fé. Se alguém traduzir isso como algumas traduções fizeram, corra a boa corrida da fé, também cairia muito bem a tradução. Mas não é apenas combater e nem só correr, é dar o melhor de si enquanto faz isso. Deus não espera nada menos de mim e de você do que a gente entregar o melhor de nós.
Em Filipenses, no capítulo 1, no verso 27, a Escritura diz que nós temos que viver de modo digno do Evangelho com que nós somos chamados. Eu lembro que um dia uma pessoa me questionou, falou, pastor, eu não entendo o seu empenho. Você está tentando merecer algo de Deus? Eu falei, você está maluco? Não existe lugar para o mérito na fé cristã. Foi então porque você se dedica. Eu apontei para cima, falei, porque ele merece. Só faltou eu chamá-lo de cabeção. Né? Porque assim, como é que a pessoa, porque simplesmente elimina nada do meu esforço ou dedicação me gera mérito, passa a acreditar que o mérito é desnecessário, como se Deus não o merecesse. Então assim, o Evangelho nos dignificou, quando a gente não tinha dignidade nenhuma. Você pode dizer amém? Agora a Bíblia diz que nós temos que viver de um modo digno do Evangelho, ou seja, dignificar com a nossa dedicação o Evangelho que nos deu dignidade quando nós não tínhamos. Isso é no mínimo uma resposta de gratidão ao Deus que tem feito algo extraordinário por mim e por você. Então nós precisamos entender a importância do empenho. Na exortação que foi feita aos crentes hebreus, Hebreus capítulo 12, verso 1, nós temos mais uma vez o uso da alegoria da corrida. E o texto diz assim, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira. A palavra traduzida carreira é curso, mas fala do percurso da corrida. Muitas traduções modernas optaram, em vez de dizer carreira, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Nós não apenas temos aqui de novo o uso da corrida como alegoria para a prática da vida cristã, mas a palavra traduzida perseverança, que ele está dizendo, vamos correr com perseverança, que é a palavra grega hipomune, ela tem um significado quádruplo: estabilidade, constância, tolerância e persistência. Então, como sinônimo de persistência, um dos 4 significados, nós temos a tradução perseverança. Em vários textos do Novo Testamento, por exemplo, ela foi traduzida como constância. Por que eu estou dizendo isso? Não estou sugerindo que a gente tem que escolher entre constância ou perseverança. É um ou outro. Mas que a mesma palavra engloba os dois sentidos. E por que eu estou dizendo isso? Porque a figura é a corrida. Honestamente, durante muito tempo, eu não soube nada do mundo das corridas. Mas, ultimamente, apesar de não correr, eu comecei a me atualizar. Primeiro, que virou uma febre até dentro das nossas igrejas, mas, em segundo lugar, porque meu próprio filho, há um tempo atrás, uns anos atrás, ele me liga, ele morava ainda em São Paulo na época, e ele disse, pai, estou indo a Curitiba para correr uma maratona. Eu falei, que legal, filho, conversamos um pouco, desliguei. Quando desliguei, a pessoa com quem eu estava junto, que ouviu a conversa, é alguém muito ligado nesse mundo dos esportes, falou, pastor, eu vi direito, seu filho está vindo a Curitiba correr uma maratona. Eu falei, diz que vai tentar. Ele olhou para mim e falou, e vai conseguir. Eu falei, como é que você sabe? Ele falou, pastor, eu estou acompanhando seu filho no Instagram. Ele está postando as corridas menores que ele tem feito. E para quem está treinando com regularidade, ainda corridas menores, eu acho, com a idade, a soma de tudo, ele dá conta de terminar. Ele falou, eu vou te dizer até o tempo que ele vai levar para concluir a maratona. E ele deu exatamente o prazo que ele acreditava. Para não dizer que ele acertou exato, ele errou por algo perto de 2 minutos, para mais ou para menos. Não me lembro honestamente agora se foi para mais ou para menos. Na hora eu falei, como é que você consegue imaginar o tempo que ele vai levar? Foi porque eu estou acompanhando o pace de corridas menores, como as de 10 quilômetros que ele faz. O pace é o ritmo da corrida, a linguagem que eles usam. Eu falei, então você multiplicou isso por 4, já que a maratona é 42? Ele falou, não, pastor. Ninguém consegue correr os 42, o ritmo corre 10. Eu falei, como não? Ele falou, pastor, quando você tem uma corrida menor, dá para ir mais rápido, dá para gastar energia nos 10. Quando você vai correr 40, você tem que economizar. Ele não pode correr no mesmo pace. Então, no início, ele vai economizar energia, no fim ele vai ter que arrancar energia de onde não tem para terminar. Então, um pelo outro, eu já trazei bem o pace dele. E foi, de fato, o que aconteceu. Agora, o que significa correr com constância? Se você vai correr uma corrida dos 100 metros rasos, você não precisa de economia. Gasta tudo que tem, leva no peito o que der e simplesmente cruze aquela linha. Só que a vida cristã, ela não é como uma corrida de 100 metros rasos. Ela está mais para uma maratona, se não for ultramaratona. Né? Não é uma corrida curta. Ou seja, não adianta apenas eu e você botar toda a empolgação no início e lá na frente não ter gás para continuar.
Então, a ideia de perseverança, ela cabe na tradução, porque o corredor precisa terminar. Então, ele não pode desistir. Mas a ideia de constância, manter um pace padrão para aquilo tudo, também cabe muito bem. E eu e você precisamos entender, quando falamos de empenho e dedicação, nós, de dar o melhor de si, não é apenas correr de forma explosiva, mas correr com inteligência, correr com gerenciamento, sabendo que nós estamos envolvidos num projeto de longo prazo. A decisão que você tomou em Cristo Jesus, não sei se você parou para pensar nisso, mas é para o resto da sua vida. Você entrou numa corrida que é para o resto da sua vida. E tem que correr bem hoje, amanhã, esse ano, próximo ano, ano seguinte, mas eu e você precisamos ter uma mentalidade não só de entender a importância do empenho, mas de entender que isso é estilo de vida. Não é a temporada, estou na estação do avivamento, agora eu corro, a estação passou. Né? Nós precisamos, de fato, compreender e trazer isso para o nosso estilo de vida. Quem está entendendo, diga amém. Segundo lugar, eu quero destacar a necessidade da disciplina. Nós vimos que em 1 Coríntios 9, 25, Paulo diz, todo atleta em tudo se domina. A palavra traduzida se domina, um palavrão no sentido de ser grande no grego, ela significa controlar-se, ser continente, exibir autodomínio e conduzir-se temperadamente. Metaforicamente falando, simbolicamente, ela trata-se, e agora eu cito os léxicos da língua grega, trata-se da imagem derivada de atletas, que ao preparar-se para os jogos, abstêm-se de comida prejudicial à saúde, vinho e indulgência sexual. Foi quando eu li a definição da palavra, traduzida como atleta em tudo se domina, que eu falei, ele já tinha uma preocupação com preparação para esse nível de alta performance. Foi isso que me fez começar a estudar, né, os materiais que falavam sobre os corredores da antiguidade. Eu fiquei pasmo. Porque naquela época eles não tinham a comida porcaria dos dias de hoje. Industrializado, processado, ultraprocessado, açúcar, glúten, etc. Mas ainda assim os atletas sabiam que certos alimentos drenavam a energia do corredor, enquanto outros eram favoráveis. E não era só aqueles alimentos bons ou ruins no padrão para todo mundo. As pessoas têm sua individualidade. Aprendi uma palavra nova, ultimamente estudando sobre o cuidado do corpo com os médicos, que eu gosto de usar para parecer que estudei. Idiosincrasia, eles falam. Primeira vez que eu ouvi um médico falar isso, eu fui olhar no dicionário. Né? É a individualidade de cada um. Então, por exemplo, a dieta que eu tenho, prescrita por nutrólogos, minha esposa não consegue me acompanhar nela. O corpo dela não reage bem, não digere bem certos alimentos que, para mim, funcionam muito bem. Então, além do senso comum geral, a pessoa precisava descobrir, por teste, o que é que era melhor para ela, o que não. Mas durante aqueles 10 meses de preparação, havia um rigoroso regime alimentar. Quantidade de comida, que não podia ser nem em excesso, mas também não em falta, porque senão eles não manteriam performance. Disciplina em todos os aspectos. Né? Eles tinham horário para dormir, horário para levantar. A maior parte da semana eram dias de treino, mas pelo menos isso poderia mudar de um padrão para outro de competição, pelo menos um dia por semana, pausa para descanso. Eles tinham controle de peso, era impressionante o nível de entrega, e eles tinham um padrão de abstinência e disciplina tão rigoroso, como nós vimos, envolvia, né, bebida, indulgência sexual, que era uma coisa assim, você fica pensando, há mais de 2000 anos atrás, eles entendiam que ser meticulosos nisso iriam afetar a performance, e a resposta é sim. Mas era necessário um nível de disciplina muito grande. Honestamente, durante muito tempo, eu não só não tinha nenhuma ideia do que era o cuidar do corpo, como compartilhei, né, aqui com vocês um tempo atrás, como eu não me relacionava com muita gente que vivia isso com intensidade. Mas, ultimamente, desde que comecei a entender, praticar, estudar, você muda o universo, muda as conversas, as pessoas com quem começa a contatar, e eu comecei a ter contato com atletas de alta performance. Nem sempre profissionais, às vezes eram amadores, mas os de alta performance. Impressionante o nível de disciplina que essa turma tem. Eu lembro de uma ocasião em que um desses atletas estava presente e o povo viu uma certa comida e falou, todo mundo começou a comentar, vamos cair para dentro. E alguém olhou e falou, você vai? Ele falou, eu não. O pessoal falou, mas está maravilhoso. Ele falou, mas eu estou de olho num outro prêmio. E esse vai me sabotar em relação ao outro. Então, essas pessoas aprendiam a ter um foco, desde um entendimento, um padrão de comportamento mental, dizer, ninguém vai me dobrar, eu vou manter a minha disciplina.
E a verdade é que tudo isso também tem paralelo na vida espiritual. Por exemplo, a frase que na tradução que eu li aqui, a Nova Almeida Atualizada, diz: todo atleta em tudo se disciplina. Eu mencionei no início que na NVT o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Na NVI, a nova versão internacional, foi traduzido: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. A nova tradução na linguagem de hoje diz: todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros. Por que nós temos essas variações de tradução? Que muitas das traduções modernas, elas são chamadas traduções por equivalência e não por literalidade. Ou seja, é uma tentativa não só de traduzir, mas de explicar. Então não é apenas autocontrole, é autocontrole num nível como quase ninguém do mundo daqueles dias tinha. Era isso que se via nos atletas. E é isso que se espera de nós. Então, o destaque precisa ser dado aqui não só a disciplina, mas inclusive a questão de abstinência. Tudo aquilo que poderia ser comprometedor, eles decidiam abrir mão. Não era algo proibido para eles, mas para quem tinha uma meta, ele dizia: para nós não serve. Quando o apóstolo Paulo escreve: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele está falando de gente que entende não só a importância do empenho, da dedicação, mas a necessidade de disciplina. Ou seja, o crente quer ter alta performance na vida cristã, ele não pode simplesmente se afastar só do pecado. Existem certas coisas que nem vão entrar na categoria pecado, mas elas podem drenar sua força, sua energia e comprometer a sua performance. E quem está comprometido com alta performance tem que desenvolver um padrão de alta disciplina. Então, há pelo menos 4 coisas ligadas à disciplina desses atletas que a gente tem em paralelo na vida espiritual. Então, me permito falar um pouquinho, rapidamente aqui, sobre alimentação, controle de peso, exercícios e descanso. Tudo isso era parte da disciplina deles. Alimentação, temos paralelo na vida espiritual? Claro que sim. Jesus diz em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem alimento espiritual. 1 Timóteo 4,6, você será nutrido, alimentado pelas palavras da fé que pregamos. Agora, a primeira coisa que a gente pensa é que o atleta não podia comer porcaria, alimento ruim. Mas muitos de nós não paramos para pensar que ele tinha que comer muita comida boa. Eu vou repetir o que eu falei antes. Durante muito tempo não tive contato com esse mundo de gente de alta performance nos esportes. Mas nos últimos anos, falando sobre o assunto, eu comecei a ser procurado por muita gente, né, que queria conversar e trocar ideias. Eu lembro que no final de uma conferência dessas que eu fiz no norte do Brasil sobre cuidado do corpo, um médico veio falar comigo. O cara tinha a mesma altura que eu, mesma estatura, exatamente a mesma quantidade de centímetros, mas uns 10 quilos a mais do que eu. Mas era um médico. E ele não tinha 10 quilos porque estava gordo. O camarada tinha músculo na caixa mesmo. Quando veio falar comigo, nós começamos a conversa, né? Em algum momento ele tocou no assunto que ele tinha 4,5% de gordura corporal. Quando ele falou isso, assim, eu pensei, para ter 4,5% de gordura e ter essa quantidade de músculo, primeiro não tem músculo sem comer, mas você não baixa a gordura sem muito treino. Então minha cabeça aqui está fazendo conta no meio da conversa, eu não consigo evitar. Aí eu, de palhaçada, de brincadeira, falei assim: doutor, quantas vezes o senhor treina por dia? Mas eu falei isso de gozação, porque normalmente quem treina pergunta para o outro: quantas vezes você treina por semana? Aí quando e muitos vão dizer 3, 4, passou de 5, já está meio doido. Mas você vai encontrar muita gente nesse nível. Mas quando eu de brincadeira perguntei quantas vezes o senhor treina por dia para ter esse corpinho, ele olhou para mim e falou 3. E eu fiz cara de paisagem, parecendo que eu tinha perguntado sério mesmo. Eu fiquei sem acreditar, eu falei: que hora do dia? Para ter certeza que ele me entendeu. Ele falou: de manhã, de tarde, de noite. Agora, o cara é um médico, com agenda doida, profundamente envolvido na igreja, porque antes ele me procurar, o pastor dele me disse que ele queria conversar e falou do quão frutífero, abençoado, envolvido com tudo que ele era. E eu falei: o senhor é atleta profissional? Ele falou: não, não me julgo nem amador. Eu falei: por que esse nível de dedicação? Ele falou: eu quero ser um exemplo para os meus pacientes. Eu falei: aleluia. Mas eu falei: desculpa perguntar. Porque primeiro eu perguntei quanto ele comia. E eu falei: o senhor suplementa? Ele falou: muito pouco. Só o que eu não consigo na alimentação natural. Ele falou: suplementação para mim é suplemento. É só o que não dá para alcançar ali, eu realmente vou lá. O resto eu tento me garantir comendo várias vezes ao dia.
Eu falei, para ter essa musculatura, o senhor não só treina muito, mas tem que comer muito. Falei, quantas calorias por dia? Ele olhou para mim e falou assim, 9.000. Alguns de nós com 2.000 estamos engordando, gente. Assim, dia de treino insano, que eu cheguei a treinar 3 horas, que é aquele tipo de coisa que a gente não recomenda para ninguém. Eu já consegui gastar 5.000 calorias, uma vez na vida. Esse cara mantém um padrão diário para ingerir 9.000, tem que estar gastando algo semelhante, porque senão ia estar com 4,5% de gordura corporal. Eu falei, quantas refeições? Ele falou, várias, porque a gente não consegue comer de uma vez. Na hora que eu estou conversando com ele, eu lembro de uma reportagem que eu li anos atrás. Não achei que com esse frio lá fora ia estar com calor aqui. Dá licença. Promete que devolve? Na hora que eu sair ali eu vou lembrar. Eu lembrei de uma reportagem que eu li anos antes, quando o Phelps, aquele nadador americano, que foi colecionador de medalhas, toda nova Olimpíada, ele quebrava os próprios recordes, não sei quantos lembram do Phelps, foi uma figura bem conhecida das Olimpíadas. Eu li uma reportagem que ele ingeria, dependendo do dia e o tipo de treino, de 8 a 13.000 calorias por dia. Então, por exemplo, só de piscina ele treinava de 6 a 8 horas por dia. Então, a reportagem colocava numa mesa só todas as, eu não me lembro quanto, eram 7, 8, 9 refeições que ele tinha por dia. Colocou numa mesa só todas as refeições do dia. Gente, quando eu vi aquele mundaréu de comida, eu pensei, é impossível isso caber dentro do ser humano num dia. Eu dizia, mas nem que usar os estômagos sobressalentes das pernas, dos braços, não cabe. Né? Mas por que tem que dividir em tantas refeições? O corpo dele é uma usina de combustão de energia. Então ele vai comendo, treinando, porque não cabe toda a comida, né? Mas à medida que gasta, não dá para treinar daquele jeito, senão repor. Então quando ele falou 9.000, não me era impossível. Mas falei, poxa, um dia tranquilo do Phelps era 8.000. Esse cara queimando 9.000. Aonde eu quero chegar com isso? Atleta de alta performance não evita só alimento ruim. Ele come muita comida boa. E deixa eu te dizer, nenhum de nós vai ser atleta de alta performance na corrida da fé sem comer muita comida boa. Tem muito crente que não consegue correr direito por falta de vitamina B, Bíblia. Gente, nós precisamos levar mais a sério o envolvimento com a palavra. Isso tem um papel fundamental, significativo. Qualquer pessoa que você conversar do mundo dos esportes, do paralelo que foi usado na própria Escritura, vai dizer, sem alimentação correta e intensa, você não vai a lugar nenhum. E nós vamos ter que levar isso mais a sério. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa, tem que comer muita coisa boa, mas comer de acordo com o que gasta. Porque se comer mais do que... Comer menos não tem alta performance, mas se comer mais, pega peso. E como o exemplo principal é a corrida, pense em algo que não combina com esse nível de esporte, é peso. Se nós estamos falando de um lutador, por exemplo, quanto maior é o peso, maior é a força do golpe. Isso pode ser interessante, né? Mas para um corredor, o peso é algo terrível. Então eu contei que meu filho foi se empolgando com a corrida, chegou a correr uma maratona. Mas depois de um tempo, ele começou a empolgar com levantamento de peso, musculação, com a ideia de hipertrofia, onde eu chamei ele e falei, filho, se decida. Ou você corre ou você fica grande. Não dá para fazer as duas coisas. Né? Eu falei, não, bem feita. Eu falei, você olha os corredores de maratona, os caras são assim, ó, estilo meu dedo minguinho, magro profissional. Não apenas correm porque são magros, mas são magros porque correm. Então, num nível de queima de energia, que vai músculo, vai tudo junto. Falei, então, ou você fica veloz e corre longas distâncias, ou você fica forte. Não dá para ter os dois. Então, quando falamos da corrida, isso tem paralelo no mundo espiritual? Tem. Nós lemos agora há pouco Romanos 12:1, que diz que para correr com perseverança a corrida que nos foi proposta, nós temos que nos livrar de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. De todo o peso e, adicional, do pecado. O pecado nós sabemos que vai sabotar a corrida. Mas e o peso? O peso não é pecado. Foi tratado como algo separado, mas atrapalha a performance. E aí eu vou repetir para você. Quem quer ter alta performance na vida espiritual, não pode evitar só o que é errado. Tem coisas que não são pecados, mas se tornam peso. Desde emoções não resolvidas, distrações. Nós nunca gastamos tanto tempo. E quando eu falo gastar, é mais para desperdiçar, com entretenimento, como nossa geração faz. Quando eu era adolescente,
Já tinha sido cheio do Espírito Santo, trabalhava, estudava, era muito envolvido na igreja, tinha uma agenda cheia. Mas eu e os amigos, sem sacrificar vigília, evangelismo de rua, nada, a gente conseguia separar um dia na semana, um momento, numa dessas noites, onde a gente se reunia para assistir um filme. Era um filme por semana. Meu pai, que é da velha guarda, da geração antes, ele dizia que aquilo era um porre de entretenimento. Porque ele é da época que filme você não via nenhum por mês. Então, para ele ver toda semana era exagero. Fico pensando se papai estivesse vivo hoje, vendo vocês maratonar acelerado. Né? Ia ser assim para ele, uma profanação. Então, tem coisas que você não pode dizer que é pecado, porque não tem a determinação do tempo de entretenimento. Mas tem coisas que elas vão se tornando um peso. Até porque, quanto mais tempo nos entretenimentos, mais emoções, valores, formas de pensar errada nós estamos absorvendo, que impede a corrida. Mas não é só isso. Rouba o tempo da alimentação, que também nós não conseguimos ter. Então, tem certas coisas que elas atrapalham a performance. E nós vamos ter que aprender a mapeá-las. E dizer, isso não cabe para a maneira como eu quero correr. E como Deus espera que eu corra. E como Ele mereça que eu corra. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro exemplo, exercício. Essa turma passava... Eu fiquei chocado quando eu descobri isso. E assim, não era uma, duas fontes. Todas são unânimes. As fontes históricas. 10 meses de preparação para uma corrida. Durante 10 meses, tirando o dia semanal de descanso, o cara ia correr aquele trecho todo dia, às vezes várias vezes ao dia. O mesmo trecho. E hoje, várias vezes, e depois o outro dia, depois o outro dia. Por que se fazia tanto a mesma coisa? Porque cada centésimo de segundo que ele conseguia diminuir, faria toda a diferença no dia da corrida. E ninguém fica bom em nada sem treino. Ninguém fica bom em nada sem dedicação. Então, assim, a ideia do exercício não era apenas manter ou até melhorar o cardio, né? Aquele aspecto de resposta física do corpo ao exercício. Mas era realmente entender a dinâmica, qual o melhor momento da explosão, qual o momento de segurar, como, né, eu vou fazer isso tudo. E quanto mais eles treinavam, mais ajustes faziam. Nós temos um paralelo disso na vida espiritual, sim. 1 Timóteo 4,7 diz, exercite-se pessoalmente na piedade. A palavra traduzida aqui, exercite-se, é a palavra grega ginásia, que é a raiz da palavra ginásio, o lugar onde se faz ginástica. Não está falando de exercício de mero movimento. Está falando uma linguagem que hoje a gente chamaria ir para a academia. Né? Ele está falando de exercício, só que ele está falando na piedade. Na sequência, ele vai dizer assim, no verso 8 de 1 Timóteo 4, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Então, algo que você vai entendendo é que, na repetição, você não apenas preserva, às vezes você melhora desde o seu cardio, desempenho, a força, a capacidade, e eles entendiam isso. Na vida cristã não é diferente. Um dia eu estava em algum lugar, eu não me lembro que foi alguma pessoa que estava me atendendo, honestamente não consigo lembrar onde eu estava. Se foi um frentista no posto, foi um garçom, mas era um momento assim, que só passou e o cara deixou a bola quicando, eu já mandei Jesus nele. Aí depois a pessoa que estava comigo falou, uau, pastor, o senhor não perdeu a chance. Ele falou, eu queria pregar bem como o senhor faz. Falei, vai ser difícil você conseguir, hein? Aí ele me olhou assim, assustado, como assim? Eu falei, você não treina? Ninguém fica bom em nada sem treino. Né? Como é que você vai fazer bem sem treinar? Se você esperar ficar bom para fazer depois, você não vai fazer nunca. Falei, a gente aprende a fazer fazendo. Então, você tem que fazer isso o tempo todo, todo no lugar. E quanto mais você faz, melhor fica. Né? Outro dia eu fui convidar um vizinho, eu já até imaginava as desculpas dele para não ir na igreja. Falei, amigão, queria te convidar para estar com a gente num culto desse. Falei, mas é o seguinte, tu senta perto da porta, não gostar, levanta e vai embora. Aí ele já ficou assim. Eu falei, não, é sério, a gente só não conta depois que tranca a porta. Ele, sério? Não, estou brincando. Aí, conversa vai, conversa vem, porque eu... Aí ele falou assim, mas sua igreja é melhor do que as outras? Eu falei, não. Ele falou, então por que você está me chamando para ir para a sua e não para a outra? Eu falei, deixa eu falar uma coisa, tem um outro vizinho nosso aqui, que você já deve ter sentido o cheiro de churrasco dele do sábado. Eu falei, eu sinto. Eu falei, deve ser bom para caramba, porque aquilo cheira bem. Eu falei, mas não posso te convidar para comer o churrasco na casa do meu vizinho. Isso não significa que a comida é boa, é só uma questão de liberdade. Eu posso te convidar para comer na minha. Então, assim, se o vizinho te convidar e o churrasco dele for melhor, vá no dele. Mas, nesse momento, estou te convidando para vir na minha. Porque com aquela pessoa entendia que não tinha que discutir nada que era espiritual. Era só a lógica da resistência.
Aí a pessoa falou, pastor, que sabedoria. Eu falei, olha, a gente também aprende errando, convidando do jeito errado, recebendo respostas que você não sabe lidar. Mas ninguém fica bom em nada sem treino. Melhor coisa para um novo convertido, ele colar em crente que ora. Porque como é que você aprende a orar, gente? Orando. Como é que você aprende a mover nos dons do Espírito? Movendo. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 14, 31, todos podereis profetizar, todos, um após o outro, para que todos aprendam. Você vai aprender a fazer fazendo, só vai ficar bom treinando. Agora tem muita gente que fala, como eu queria ser usado por Deus, mas não treina. Então assim, não importa o que a gente vai falar. Um dia desse uma pessoa falou assim, pastor, o senhor nasceu com o dom da oratória? Eu falei, não, eu prego, eu treino pra caramba. Né? Você não tem noção do tanto de vezes que eu faço isso, há quantos anos. Então, há na vida espiritual um paralelo. E eu e você precisamos entender o seguinte, não adianta ter compaixão ocasional. Não adianta ter generosidade esporádica. Todas as qualidades da vida cristã precisam de repetição, de treino, de exercício. É isso que melhora a performance. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro e último lugar, descanso. E aqui nós temos quase um paradoxo. Porque quando você fala de descanso na preparação de um atleta, é interromper treinos. Mas não dá para aplicar isso na corrida. Porque o cara não pode parar na corrida para descansar. Então assim, você tem hora de descansar e tem hora que tem que arrumar a força que veio de um descanso praticado em outra hora. É curioso a gente falar sobre o descanso, porque o corpo tem limites. Então assim, por que eles falavam de pelo menos um dia por semana? E digo pelo menos porque, dependendo, o cara está caindo o desempenho, os treinadores diziam, vai treinar mais, vai descansar mais. Por quê? Não adianta aumentar o treino quando a pessoa está em sobrecarga ou com lesões. O descanso é importante para que ela se recupere. Não apenas recupere força, mas o organismo possa se recuperar também das lesões dos treinos. Então, a gente às vezes não consegue ter noção do que é alta performance no mundo dos esportes, porque não estamos praticando. Eu lembro quando eu comecei a me empolgar cada vez mais com os treinos, principalmente em jejum, as pessoas falam, pastor, como é que o senhor treina, como é que o senhor tem energia para treinar em jejum? Eu falo, não, eu não tenho energia para treinar, eu tenho energia porque eu treino, é diferente. E aí eu tento explicar qual é a fisiologia que eu descobri, mas eu fui ficando tão empolgado, que eu comecei a perceber que em jejum eu consigo puxar mais carga, eu preciso de menos tempo para me recuperar, até porque o que eu falei antes lá do controle de peso, eu tenho 2 momentos de muita variação de peso no ano, pelo menos 2 vezes eu faço jejuns prolongados. E assim, em 40 dias de jejum, lá atrás no início chegava a perder 16 quilos, hoje é difícil perder mais do que 12, mas no mínimo, na pior das hipóteses, né? Mesmo que começou com peso baixo, que não é a mesma coisa que antigamente, eu não conheci ninguém que perdeu menos de 10 quilos no jejum de 40 dias. Mas com 10 quilos a menos, quando eu vou fazer o mesmo cardio que eu faço sempre, ou seja, estou preparado para aquilo, mas com 10 quilos a menos, a sensação que você tem é muito mais fácil. Você está voando naquele negócio, porque menos peso, melhor desempenho. E aí eu comecei a ficar empolgado, e aí eu não sei se junto tem essa perda de peso que você sente que está melhor. E o meu médico começou a falar, ei, você já está exagerando. 1 hora de cardio pesado, 2 de musculação, sem comer. Não precisa tanto. Não, doutor, está tranquilo. Ele dizia, eu estou com medo de você entrar em overtraining, que é a sobrecarga. E eu ri na cara do médico, falei, doutor, eu acho que o senhor está exagerando. Falei, overtraining nem maratonista entra, é só ultramaratonista. Eu tenho alguns amigos que eu conheci que são ultramaratonistas. Sabe o que é isso? Gente corre 100, 150, 200 quilômetros. Nós estamos falando de níveis de exposição ao cansaço absurdos. E eu falei, doutor, não conheço um maratonista que entrou. O senhor achando que eu vou entrar em overtraining com musculação. Eu falei, aí o senhor está exagerando. E devia ter ouvido ele, porque o que eu não parei para pensar é que o maratonista que não entra, a turma da musculação, estão todo mundo comendo. E a preocupação dele era manter esse ritmo durante um jejum de 40 dias. Eu acho que foi isso, aconteceu, se não me engano, no ano passado, na metade do ano passado. Eu estava um dia assim, como diz os amigos, para o crime. Fiz 1 hora de cardio pesado, fui para um treino de perna que costuma ser o mais pesado. Estava um dia da semana sem, eu falei, vou tirar o atraso, e fiz mais 2 horas de musculação. Deu 3 horas de treino. Eu lembro assim que teve um momento, eu bebi tanta água, porque transpirava muito,
que eu falei para o irmão da igreja, estava me acompanhando no treino, falei, segura aí, vou descer no banheiro, já volto. Quando fui ao banheiro, eu levei um dos grandes sustos da minha vida, porque eu achei que estava urinando sangue. Mas a hora que eu olhei bem a cor daquilo que me assustou, eu falei, não é sangue, isso tem cor de açaí. Quando eu pensei, tem cor de açaí, eu lembrei, porque o açaí e a beterraba são daquela cor, ferro. E na hora eu entendi, meu fígado está expelindo ferro, ou seja, entrei em overtraining. Tirei a foto, mandei para o médico, sem falar nada, só mandei. Aí veio a pergunta no WhatsApp na hora, quantas horas de treino? 3. Ele falou, e ontem? 2,5. E anteontem? 3. Aí ele fez o papel da esposa nossa. Eu te disse. Eu falei, doutor, mas somos classando. Ele falou, você está quase 40 dias sem comer, mantendo um nível de treino que nem tem, quem está... Ou seja, qualquer pessoa descobre que tem limite. Se você não der descanso, não recupera de lesão, o corpo não aguenta. Ou seja, Deus quer que eu e você possamos dar o melhor de nós na corrida, mas de um jeito que a gente dure até o fim. Então o descanso é necessário. Mas durante a corrida, como é que faz? Meu filho me falou algo interessante, que ele falou, pai, até 35 quilômetros daquela maratona eu fui bem. Eu achei interessante ele falar isso, porque eu ouvi de um ultramaratonista, numa conversa pessoal, ele falou assim, pastor, a maior parte das pessoas se preparam para uma maratona, treinam, fazem um processo de preparação. A gente divide a maratona em 3 etapas. Falei, quais? Ele falou assim, a primeira aos 35 quilômetros. A maioria de quem treinou tem treino para 35. Eu falei, mas por que o cara não treina para 42? Ele falou, pastor, ninguém quer correr a maratona antes do dia da maratona. E se ele correr os 42 no treino, ele tem a sensação que gastou experiência antes do dia especial. Então ninguém corre antes. Ele falou, já sei de gente que correu 40, 41, mas deixou o 42 para o último dia. Mas média, tem gente que não aguenta 30, tem gente que aguenta 40. Média dos corredores, isso é uma avaliação que é feita há muito tempo. Os 35, para quem se prepara, ele vai na força do treino. Eu falei, qual a segunda etapa? Ele falou, dos 35 ao 42. É sangue, suor e lágrimas, porque o cara não tem treino para aquilo. Eu falei, mas aí o senhor já esgotou a maratona toda, os 42. Ele falou, não, são 42 e quase 200 metros. Ele falou, a terceira fase são os últimos 200 metros. E daqui a pouco vou falar dela. Mas algo que o meu filho comentou, ele falou, pai, com 35 eu pensei, não dá mais. Vou sentar um pouquinho na calçada, tomar um fôlego, porque não tem hora para terminar. E depois eu volto. Ele falou, graças a Deus eu não sentei. Porque a maioria dos que sentam não consegue terminar a corrida. Não consegue levantar depois. Porque descanso é algo que faz parte da preparação do atleta, mas não da hora da corrida. Então eles até conseguem assimilar qual é a hora de descanso, qual não. Mas quando a gente fala da corrida da fé, nós estamos correndo todo dia para o resto da vida. Então como é que faz para descansar? O descanso não é interrupção do treino. Não, ano passado eu preguei muito o evangelho, esse ano eu quero ver um ímpio na minha frente. Não, passei o último trimestre orando muito, agora pelo amor de Deus, estou estressado de oração, vou ficar 3 meses sem orar. Nada disso cabe. Né? Não, já dei muita oferta essa última temporada, a próxima nenhuma oferta. Então, não são coisas que cabem interrupção. Então, onde é que entra a dinâmica do descanso, que é algo tão essencial para o atleta? Nós temos um paralelo na vida espiritual? Temos. Hebreus 4,3 diz, nós, porém, os que cremos, entramos no descanso. Alguns que têm a ideia de entraremos. Não, ele diz entramos. Tem um lugar que a gente chama do descanso da fé. Mas Hebreus 12,12 é que relaciona isso com a corrida. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. O contexto que o autor de Hebreus está dizendo é corra com perseverança a corrida que nos está proposta. No verso 12, ele vai dizer, levante as mãos cansadas e fortaleça os joelhos vacilantes. As traduções mais antigas dizem joelhos trôpegos. Gente, honestamente, eu demorei muito tempo para fazer a conexão desse texto com a corrida. Mas um dia eu estava assistindo um documentário sobre como os que correm maratona cruzam a linha de chegada. Não os primeiros se prepararam, que faz isso assim, e o cara parece que não está nem ofegante, dá até raiva. Mas aqueles são os últimos, que chegam horas e horas e horas depois dos primeiros. Mas é aqueles que dizem assim, não vão cruzar, não importa o estado. A meta é cruzar, não importa o tempo. E eu, vendo esse vídeo, a maioria chega assim, vou tentar imitar aqui. Mas chegaria a ser cômico, se não fosse tão heróico da parte deles. Eles cruzam a linha de chegada assim, ó. As pernas vêm dobrando para dentro, para fora, eles não conseguem mais erguer a mão,
E quando eu comecei a ver aquele padrão, eu lembrei do texto bíblico. Fortaleça a mão cansada, o joelho trôpego. Desde a antiguidade, gente que corria lidava com isso, com um certo nível de exaustão. Mas ele não está dizendo que depois da corrida você tem que recuperar as forças. O cara está com o joelho trôpego e a mão cansada enquanto está correndo. Deixa eu te dizer uma coisa. O descanso na corrida da fé acontece enquanto você corre. Olha o que diz o livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isso aqui foi uma revelação extraordinária para mim nos últimos anos. Eu vou ler do verso 29 ao 31. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aí vem o comentário. Os jovens se cansam e fatigam. Os moços de exaustos caem. Deixa eu parar e voltar aqui. Jovens e moços. O que ele está falando? Jovens, testosterona alta. Os hormônios 1000. Moços, vigor da juventude, cheios de energia. Mas está dizendo tanto um quanto o outro. Cansam e de exaustos caem. Mas ele diz, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por que não cansam enquanto correm? Porque estão renovando as forças enquanto correm. Então eu e você não vamos parar de orar porque estamos cansados, não vamos parar de contribuir porque estamos cansados, não vamos parar de evangelizar, de liderar, de servir porque estamos cansados, mas nós precisamos de um padrão de relacionamento com Deus, onde a gente consiga extrair aquilo que o livro de Hebreus diz. Da fraqueza tiraram forças. Há uma capacidade, eu e você mantemos alta performance, dentro de um padrão onde nas nossas disciplinas, gente, tempo com Deus. E quando a gente fala de disciplina, nós não estamos falando só de vontade. Outro dia alguém perguntou, falou, pastor, todo dia o senhor acorda com vontade de orar e ler a Bíblia? Eu falei, claro que não. Agora, pergunta para os atletas de alta performance se eles acordam todo dia com vontade de treinar. E eles vão dizer a mesma coisa. Aí você pergunta, mas por que você treina? E diz, eu treino porque é o que tem que ser feito, com ou sem vontade. Eu tenho que fazer isso, acabou. Então, eu não me permito me dar o luxo de dizer, não estou com vontade. Tem que fazer, vamos fazer. E é lógico que depois você estabelece um padrão, se não faz, sente falta. Mas não quer dizer que vai acordar na maior das empolgações. E aí você precisamos entender que nessas disciplinas, nosso tempo com Deus nos permite renovar as forças. E a gente descansa enquanto corre. O nível de rendimento de um atleta no mundo natural é diretamente proporcional à sua disciplina. A pergunta a ser feita é, no plano espiritual seria diferente, de acordo com o texto? Não. A pastora, o senhor falou que tem 3 etapas da corrida, da maratona. Os primeiros 35, dos 35 aos 42, os outros 7. E qual a terceira? São os últimos quase 200 metros. Isso tem a ver com o que eu vou falar agora, foco no prêmio. Quando esse ultramaratonista me falou dos últimos 200 metros, eu falei, então, se no primeiro é a força do treino, a segunda etapa é sangue, suor e lágrima, eu falei, os últimos 200 metros é os que vão se arrastando. Ele falou, não. O pastor, não dá para explicar o poder emocional, psicológico, que enxergar a linha de chegada tem. Tudo que o cara sofreu e diz, está ali, não dá mais para parar. E diz, nos últimos 200 metros, ele volta para um lugar melhor do que os últimos 7 quilômetros. Às vezes melhor do que os 35. Porque diz, tudo pelo qual me dediquei está ali. Ali está a minha recompensa, ali está o prêmio. Agora, esses corredores da maratona só sentem isso na reta final, quando conseguem enxergar a linha de chegada. Deus espera que eu e você corramos a corrida toda, enxergando a linha de chegada. Antecipando a linha que nos aguarda para ser cruzada. Eu não sei você. Mas mesmo antes tem desse paralelo, eu posso te dizer algo. Eu vivo a minha vida em função de uma frase. A frase que eu vou ouvir dos lábios de Nosso Senhor. Os lábios sorridentes dele quando eu cruzar aquela linha de chegada. Porque eu sei que eu vou cruzar. E quando eu tiver cruzado, e ele disser, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Deixa eu te dizer, meu amigo, todo o perrengue da vida, todo o sacrifício, toda a luta, tudo que foi suportado, terá valido a pena. Cada fibra do nosso ser vai gritar, valeu a pena. Eu não sei como vai ser, mas eu me dou o direito de ensaiar a comemoração de quando eu cruzar. Eu nem sei se quando eu passar lá eu vou lembrar, se vai ter esse tipo de celebração, mas na melhor das hipóteses, eu perceber que o clima está de descrição, vai ser uma celebração estilo Dunga na Copa 94. No mínimo. Eu acho que tudo dentro de nós vai gritar, valeu a pena. O apóstolo Paulo diz, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Agora, a Bíblia é clara em dizer
a Bíblia é honesta em dizer que essa corrida pode terminar de duas formas, fracasso ou sucesso. Em Gálatas 2:2, Paulo fala para não correr ou não ter corrido em vão. Tem gente que nem correu ou vai ter corrido em vão. É o vulgo ditado, nadou e morreu na praia. Mas esse não é o plano de Deus para mim e para você. O plano de Deus é que a gente termine com a outra possibilidade, sucesso, correr para vencer. Paulo diz em Filipenses 3:12, não que eu já tenha recebido isso ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Outras traduções, prossigo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. Onde está o nosso mote como comunidade de alcance? Alcançados para alcançar. Eu não sei exatamente como que eu caí nisso e fui descobrir, mas a palavra traduzida prossigo, do grego dioko, ela significa correr prontamente, a fim de capturar uma pessoa ou coisa, correr atrás, correr com determinação. Figurativamente, fala de alguém que numa corrida dispara em direção à linha de chegada. E começou a ser usado num sentido metafórico para falar de perseguir, procurar ansiosamente, esforçar-se com todo o empenho para adquirir. Então, Paulo não só volta à ideia do empenho, mas ele usa uma palavra que significa eu corro com determinação. E de onde vem essa determinação? Se você ler os próximos versículos, aliás, a nova tradução da linguagem de hoje, a versão fácil de ler, em vez de dizer prossigo, traduziram continua a correr para conquistar o prêmio. Porque se é correr até alcançar, é correr sem parar. Mas quando você olha a frase toda, porque eu citei o verso 12 de Filipenses 3, eu quero ler do 12 até o 14. E diz assim, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo, lembrando que prossigo aqui é corro, a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado, olhando para o que está adiante. Diga para mim, diga comigo, olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, prossigo de novo é corro, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, mas corro com força, como diria o mineiro. Por quê? Eu corro pelo prêmio. A palavra grega foi traduzida como prêmio, é brabeion. Sabe qual é o significado dela? Prêmio. Às vezes a gente quer achar um significado diferente, mas não era um prêmio qualquer, era o prêmio dado ao ganhador dos jogos. Então, ele não fala só de prêmio ou recompensa. Na linguagem de hoje, a gente poderia dizer, eu corro pela medalha, eu corro pelo troféu, eu corro pela taça. Não importa o esporte ou a terminologia eu corro para sair como vencedor. E por isso Paulo está dizendo, eu esqueço o que vai ficando para trás, eu estou de olho naquilo. Né? Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, não se prenda aos erros do seu passado, nem às limitações do seu presente. Foque no prêmio futuro. Né? E eu quero te dizer, eu não vim hoje julgar você nem pelo seu passado, nem pelo seu presente. Não importa qual é a performance de vida cristã, se ela está boa ou ruim, se ela está exemplar ou não, o que eu vim te apresentar é uma proposta de futuro. Vamos correr para terminar, vamos correr para ganhar, vamos correr para valer. Agora, se Paulo, escrevendo aos Filipenses, que é uma das primeiras epístolas que ele escreveu no ministério dele, ele diz, eu não cheguei lá. Na segunda carta que Paulo escreve a seu discípulo Timóteo, que é uma das últimas, ele já usa uma outra fala. Agora ele já está dizendo, eu, Paulo velho, ele já tem anos de caminhada, de dedicação, e o tom é outro. Em 2 Timóteo 4,7 ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E a expressão combati o bom combate, 2 Timóteo 4, é a mesma que nós falamos antes em 1 Timóteo 6. É a repetição da palavra agonizomai. Corri a corrida da fé. Combati o bom combate da fé. A versão fácil de ler traduziu isso assim, participei do torneio de honra, completei a corrida, mantive a fé. E aí vai fazer mais sentido você entender que ele está falando do torneio, né? Quando ele diz no verso seguinte, que é o verso 8 de 2 Timóteo 4. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quando Paulo usa a expressão coroa da justiça, que ele está falando da recompensa do corredor. Né? E, assim como quando ele fala de coroa incorruptível, um outro adjetivo.
Assim como em Tiago, capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Não está falando da coroa no sentido dos reis, está falando da coroa, daquele que venceu mesmo, do que competia. Só que aqui o adjetivo é outro, coroa da vida. Em 1 de Pedro 5,4, o apóstolo diz: quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Todo dia alguém falou: peraí, pastor, é coroa incorruptível, é coroa da justiça, é coroa da vida ou da glória? Eu falei: é tudo isso. Cada adjetivo retrata um aspecto de algo que se complementa, mas fala de uma recompensa eterna. E se eu e você não focarmos o prêmio, nós podemos perder a disposição de correr. Meu filho disse: pai, graças a Deus não sentei com 35, mas as pernas começaram a pesar. Com 37 parecia impossível continuar. Aquele irmão que me ouviu falar na conversa, que me disse que ia terminar, eu estava viajando, aquele estava na linha de chegada esperando para gritar o nome do filho, mas ele pegou uma bicicleta e na reta final ele sabia exatamente o que ia acontecer. E depois dos 35, quando ele sabia que as pernas do meu filho iam pesar, ele já foi se organizando. E ele conseguiu fazer uma chamada de vídeo para minha nora. Né? Eu não me lembro se já tinha os 2 filhos, mas se tivesse, o Vinés era muito novinho, porque ele já estava, né? Ele está para completar 3 anos. Mas ele faz uma chamada e ele com a bicicleta encosta do lado do Israel. E a minha nora, junto com o Ciro, começa a dizer: nós estamos acreditando em você, que você vai cruzar aquela linha, que não tem a menor chance. Naquela hora que ele queria, ele disse que pensou assim, que droga essa ligação agora, porque agora eu não tenho o direito de desistir. Mas deixa eu te dizer, quando o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 12, para nós corrermos com perseverança, eu não sei se você lembra exatamente qual é a declaração do texto, mas a Bíblia diz assim: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ele cita no capítulo 11 todos os heróis da fé, todos aqueles que venceram. E diz: agora essa turma está olhando para mim e para você. E eles estão feito uma torcida, gritando: vai que é tua, termine como nós terminamos. E sabe, eu e você precisamos entender. Essa corrida é um desafio pessoal? É. Mas tem mais gente olhando para mim e para você. Tem aqueles que já terminaram gritando: você consegue. Tem aqueles que vão se inspirar em mim e você para correr. E eu e você precisamos entender que tudo isso é parte de um paralelo. Agora, nada terá o mesmo poder de motivação, a capacidade de visualizar o final. Meu filho diz: pai, se estava difícil com 35, se piorou com 37, você imagina a reta final? Falei: eu imagino vagamente, porque eu nunca me atreveria a isso. Aí eu falei: mas o que é ver a linha de chegada? Ele falou: velho, é inexplicável. É uma alegria, uma satisfação, uma realização. Só como eu disse antes, eu e você não precisamos esperar esse dia para ter empolgação. Agora que está perto, aleluia, nós podemos correr uma vida inteira olhando aquilo que nos aguarda, dizendo: vai valer a pena toda a dedicação, tudo aquilo que nós fizemos. E eu e você precisamos nos lembrar que Jesus, eu termino aqui, ele fez, só no livro do Apocalipse, 8 promessas. Não aos corredores, não aos competidores, mas aos vencedores. Ao que vencer. Ele repete por 8 vezes. Né? E eu quero terminar não apenas fazendo a menção, eu quero ler cada um desses textos, porque eu creio que é um poder em declarar a palavra de Deus. As primeiras 7 declarações do livro do Apocalipse estão nas 7 cartas às igrejas da Ásia, em Apocalipse 2 e 3. A última está no final, não só no desfecho do livro, mas no desfecho do plano da redenção. E eu vou ler cada uma delas. Primeira menção, ou promessa, carta à igreja em Éfeso, Apocalipse 2:7. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Segunda promessa, carta à igreja em Esmirna, Apocalipse 2:11. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Terceira promessa, carta à igreja em Pérgamo. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2:17. Quarta promessa, carta à igreja em Tiatira, Apocalipse 2, de 26 a 28. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como eu também recebi a autoridade de meu Pai, e lhe darei ainda a estrela da manhã. Quinta promessa, carta à igreja em Sardes, Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante
do meu Pai e diante dos seus anjos. Sexta promessa, carta à igreja em Filadélfia, Apocalipse 3:12, ao vencedor: farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Sétima promessa, carta à igreja em Laodiceia: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. A oitava promessa vem no desfecho do Apocalipse, como eu disse, também do plano da redenção. Eu podia ler só o verso 7, e diz: o vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele, ele será o meu filho. Mas a maioria de nós nem pensaria no que é essas coisas. Então me permita ler do verso 3 até o 8, Apocalipse 21. Eu espero dar conta de fazer isso, porque não há uma única vez nas últimas décadas que eu leio esse texto, numa leitura pessoal ou em público, que ela não me emocione. Apocalipse 21, de 3 a 8. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. 8 vezes. O vencedor, 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 o vencedor. A Bíblia chama Jesus de o autor e consumador da nossa fé. Ele começa e ele termina, ou seja, quando disparamos na largada, ele é estilo aquele coach, o treinador, que está dizendo: vai que é tua, você consegue. E nós corremos, mas quando atravessamos a linha de chegada, ele já está do lado de lá, de braços abertos, dizendo: vem, termina, eu estou esperando por você, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ele nos chamou para a corrida, ele nos fortalece para a corrida, e ele vai nos recompensar ao final da corrida. Mas o verso 8, que não podia ficar de fora, eu parei no 7, diz: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meu apelo ao seu coração hoje é: não desista da corrida. Talvez você esteja aqui hoje e ainda nem começou a correr, e você não deveria sair desse lugar sem tomar a decisão mais importante da sua vida, dessa e da próxima, que é entregar sua vida a Cristo e ser alistado para essa corrida. Talvez você esteja correndo, mas se encontra cansado, e você está com aquele tipo de ideia: como meu filho, eu acho que eu vou sentar um pouco nessa sarjeta, sem saber que depois fica difícil levantar, sem saber que depois fica difícil continuar. Talvez mais do que lutar com a ideia, você até sentou. Talvez você até abandonou a corrida. Talvez hoje você esteja se perguntando: o que é que você veio fazer aqui? Você não estava querendo mais saber dessa corrida. Mas você sabe que essa bagunça que está acontecendo dentro de você agora, o discurso de um homem não poderia fazer. Seu Espírito Santo de Deus, alguma coisa dentro de você está dizendo: volte para a corrida, volte para a corrida, volte para a corrida. Mas a cada um de nós há uma voz dizendo: se você vencer, eu vou recompensar. Nesse dia, eu repito, não importa o que você enfrentamos, não importa o sacrifício, não importa as lutas, não importa as dores da corrida. Meu filho ficou todo dolorido depois daqueles 42 quilômetros, mas ele estava inexplicavelmente feliz, inexplicavelmente realizado. Eu fico imaginando se com algo tão pequeno comparado à eternidade, alguém já pode dizer: valeu o sofrimento. O que é que eu e você vamos poder dizer depois?
Não há nada que se assemelhe a completar essa corrida. Não adianta começar bem a corrida da fé e não terminá-la bem. O nosso maior desafio não é listar corredores, é ajudar vocês a continuar correndo e correr de tal maneira que levem o prêmio. Eu quero que você fique em pé, porque eu creio que Deus não quer que você saia daqui apenas com encorajamento emocional. Eu creio que Deus não quer que você saia daqui apenas com informação para ser processada ou digerida, embora sempre é saudável meditar na palavra de Deus que ouvimos. Eu creio no ambiente profético, de uma descarga de renovo espiritual hoje aqui. Eu vim como um mensageiro, como um profeta do Senhor, não apenas te encorajar a continuar a corrida, mas a dizer que você está num ambiente de fortalecimento espiritual. E nos próximos minutos, eu quero que os músicos tenham liberdade de tocar o que eles sentirem. Eu vou pedir que você não cante com eles, mesmo reconhecendo a música, né, que vai ser entoada. Eu quero que durante poucos minutos, nós não precisamos fazer desse período nada muito longo. Eu quero que você ore, dizendo: Senhor, eu clamo por forças novas. Eu clamo pelo cumprimento da Tua palavra. Os que esperam do Senhor renovam as suas forças, correrão e não se cansarão. Eu não quero correr bem apenas parte da corrida, eu quero terminá-la. Eu quero terminá-la e terminá-la bem, terminá-la como um vencedor. Talvez seja a hora não só de falar algo a Deus, mas deixá-lo falar ao seu coração. Gerencie esse momento como você achar melhor. Eu pedi para você ficar em pé por hábito. Se você preferir, ora em pé, ora sentado, ora de joelho, não tem um formato. Você fica mais à vontade de orar no seu lugar, ótimo. Você sente que deve orar aqui à frente, fica livre para vir. Mas ainda que eu faça uma oração breve por você, eu não quero que você fique ouvindo a minha oração. Comece a fazer a sua, fale com Deus, do seu jeito e da sua maneira, com a sua linguagem. A oração não tem que ser bonita, ela tem que ser honesta e sincera. Faça isso agora em nome de Jesus.